Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E nós estamos no Janeiro Branco, né? O mês de janeiro ele é o mês de conscientização da saúde mental. E para falar sobre esse tema tão importante, nós estamos recebendo a psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental e psiquiatria, doutora Mariana Ramos. Doutora, obrigado pela sua presença. É um prazer ter a senhora aqui para falar de um tema tão importante. Fala um pouquinho da senhora, como que a senhora entrou, como a senhora escolheu, né, ser psicóloga e trabalhar com saúde mental. Na realidade, quando eu era bem pequena, eu queria ser anjo, né? E aí, como anjo, né, precisa não estar vivo, aí eu fui descobrindo, assim, alguns elementos para ajudar, a empatia, né, e tudo. E com isso eu fui estudando o ser humano, fiz o meu vestibular com 17 anos, né? Passei e aí fui fazer psicologia. Já era aqui em Itaperuna, já a faculdade? Não, em Campos. Na época não tinha aqui. Quem tinha, né, queria estudar, ia para fora. E aí a gente ficou 5 anos lá e eu descobri, né, no meu segundo ano de faculdade, o autismo. E a partir daí eu comecei a me dedicar. Para além disso, a gente tinha alguns estágios básicos, né, alguns estágios específicos. E eu fiz o estágio na saúde mental e no Ferreira Machado, Sim. Lá de Campos. E no Ferreira Machado, embora seja um hospital geral, a gente pegava muita questão de saúde mental. Então, a partir daí, eu fui me dedicando, estudando, né? Me especializei, conheci pessoas bem importantes dentro da saúde mental aqui de Itaperuna e vim trabalhar na saúde mental, que deve estar somando uns 15 anos que eu estou na saúde mental, mais ou menos. Sim. E vamos falar do Janeiro Branco, né? Como é que surgiu o Janeiro Branco e qual é a importância de ter um mês de conscientização sobre saúde mental? O Janeiro Branco é um movimento em prol, né, do autocuidado, da promoção de saúde mental. Ele surge, salvo engano, em 2014, por um psicólogo mineiro. Diferente do Setembro Amarelo, que é concentrado, né, na questão, por exemplo, do suicídio, o Janeiro Branco ele veio com uma proposta diferente. Ele vem com uma proposta para a gente olhar a saúde no seu âmbito holístico, né? No sentido de quê? Prevenção. E não só promoção, mas prevenção. Por quê? Porque você começa, janeiro é o primeiro mês que abre portas para os demais e a partir daí você começa a repensar o ano passado, como é que foi, é um novo ciclo. Então você começa, né, a pensar sobre como é que vai ser o seu ano, o que você pretende fazer. Então essa chamada de conscientização, ela acontece em janeiro justamente para a gente poder, assim, trabalhar algumas aceitações que não foram trabalhadas no ano anterior, trabalhar algumas mudanças também, né, que é aquilo que eu não posso mudar, eu preciso aceitar aquilo que eu, né, posso, exatamente, que é assim, uma promoção e prevenção de saúde mental muito importante. Então, janeiro, porque é o primeiro mês e a gente faz planos, a gente começa esse ano eu vou fazer isso, né? Esse ano eu vou cuidar disso. Então, o janeiro ele chama a atenção para a saúde mental, porque tudo começa na mente. Então, se a gente cuida da mente, o nosso corpo vai estar cuidado, o nosso social vai estar cuidado, o nosso espiritual também, né? Tudo começa na mente. Então, é para chamar atenção para esse autocuidado. Sim. Né? E hoje um dos grandes problemas, né, na hora de se enfrentar um problema de saúde mental é justamente preconceito, falta de informação, né? O que a senhora acha que o Janeiro Branco pode contribuir para desestigmatizar, né, essa questão da saúde mental? Eu acho que primeiro, Fred, uma questão que precisa ficar bem clara para todos nós. Qualquer um de nós pode desenvolver, né, um transtorno ou um quadro. Não existe alguém que seja imune a uma questão mental.
emocional. Então, eu acho que é assim, a partir do momento que a gente olhar o nosso semelhante, né, e entender que a gente também pode passar por aquilo, eu acho que a nossa aceitação vai ser muito maior. Porque muitas vezes, assim, nesse tempo de saúde mental, eu fazia muita conscientização no trânsito. Sim. Então, quando a gente ia, por exemplo, com um panfleto falando aonde tinha o tratamento pelo SUS, aonde procurar, quais os direitos, enfim. Quando a gente ia falar de saúde mental, eles fechavam os vidros e falavam assim, lá, o pessoal que é contra a internação. E não é bem isso, né? O que a gente quer chamar a atenção da sociedade é que saúde mental não tem como correr. A pandemia veio aí e foi muito clara em relação a isso, né? Ela disse para todos nós que as nossas relações, elas são muito importantes, né? E que elas nos sustentam, como por exemplo as relações que a gente ia, seja na igreja, seja no grupo de família, e que na pandemia a gente não pôde. Então, a clausura não é uma opção que promova a saúde mental, e ela chama a nossa atenção também para que todos nós estamos vulneráveis. Na vida que a gente vive hoje, nós estamos vulneráveis. Então, assim, a conscientização de que todos nós podemos desenvolver, que não é um problema do outro, ou da família do outro, ou até do membro da família, da nossa família, e sim um desafio de todos nós, todos nós enquanto sociedade, todos nós enquanto humanos, eu acho que aí sim nós vamos ter uma aceitação maior, né? O que eu percebo hoje, que talvez seja o maior desafio, é que o doente mental ou a pessoa que sofre, né, ele é tido como um objeto. Ele, isolado, temos que prendê-lo, temos que isolá-lo, para que ele não adoeça os demais. As pessoas não têm essa clareza de que um adoecimento, quando adoece um membro da família, da sociedade, é porque os que estão em volta também estão adoecidos, mas numa dose menor. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha acesso a algumas informações e essa conscientização que qualquer um de nós pode adoecer. A gente não vai adoecer da mesma forma, mas que, né, para você adoecer mentalmente, basta ser humano. Se a gente tem, né, característica humana, nós somos de carne e não de aço, nós podemos adoecer. Hoje em dia, a gente tem trabalhado muito com o acesso, explicar onde as pessoas têm, né, o acesso ao tratamento. Graças a Deus nós tivemos assim um maior acesso, as pessoas estão procurando. Só que ao mesmo tempo é um desafio sustentar esse tratamento, porque, por exemplo, vamos pensar na adolescência. Quando um coleguinha vê o coleguinha indo para um dispositivo de saúde mental, ele zoa, ah lá, o louco, ah lá, né, o descontrolado, enfim. Então, o que acontece com esse coleguinha adolescente? Ele se afasta. Sim. Os pais, que muitas vezes vão levar os filhos, né, para tratar, aí vem de repente uma pessoa, né, e faz um comentário que estereotipa, né, que, digamos, quebra todo um tratamento que está sendo feito, desmotiva, as pessoas se afastam. Então, hoje o nosso maior desafio é a sociedade, porque assim, nós estudamos, né, os transtornos, a gente tem um conhecimento maior de como eles podem evoluir, a gente tem protocolos, a gente tem um conhecimento muito mais do que nós tínhamos na década de 80, 90, que lá a gente só tinha internação e mais nada. E medicação, né? Sim. Hoje não, a gente sabe que esporte, arte, tudo isso, comunicação, como que a comunicação ajuda, né? Sim. Pessoas que podem estar nos escutando, né? Pode estar ajudando a desmistificar muita coisa dentro da saúde mental. Então, o nosso maior desafio hoje é essa conscientização. É nós entendermos enquanto sociedade que não dá para varrer a loucura ou o transtorno, né, seja ele qual for, para debaixo do tapete. Não dá mais pra gente fazer isso. Fingir, né, que nada está acontecendo. Porque em algum momento, né,
vai vir o pânico, vai vir a ansiedade, vai vir a dor, vai vir a angústia, como um termômetro, como um sinalizador que tem alguma coisa ali que precisa ser vista. Assim como a febre também é mensurada pelo termômetro. Sim. Então a dor é um termômetro daquilo que está ali dentro e que precisa ser visto. Quando a gente vai, por exemplo, arrumar uma mala, a nossa tendência é sentar em cima dela, né? É botar quanto mais roupas puder. Só que aí, quando acontece isso com a nossa mente, ela vai dar um jeito de sinalizar. Então, é essa atenção, é esse sintoma que a gente precisa ter atenção conosco e com quem está do lado. Né? Você falou que o maior desafio é a sociedade. Né? Existem políticas públicas, né? Existem atitudes, né, dos órgãos governamentais para engajar a sociedade nessa conscientização? Nós temos vários movimentos durante um ano, né? A própria luta antimanicomial, a conscientização que a gente faz enquanto até voluntário mesmo nas nossas redes sociais e até assim, nas faculdades a gente tem esse trabalho de estar conscientizando. Porém, né, a gente precisa chegar, Fred, a dona de casa, a gente precisa chegar às famílias que muitas vezes não estão sentados aonde a gente fala. Por exemplo, lá no Ambulatório Ampliado de Saúde Mental, a gente dá palestras todas as semanas, né? E não só lá nas escolas, empresas, mas assim, muitas vezes aquela pessoa que precisa escutar, ela não está ali. Então a gente precisa ocupar outros espaços para poder dizer, né? Elementos que façam essas pessoas pensarem sobre aquilo que está acontecendo e o que fazer também com o que está acontecendo. Porque hoje, por exemplo, a gente tem a Lei 10.216, que institui uma política pública onde todos nós, por território, ou seja, cada município tem por si só a criação de uma política de saúde mental que atenda os seus munícipes. Né? E isso vai assim contra a institucionalização, porque antes era muito fácil, tinha Bom Jesus ou outro tipo de instituto, né? Teve um manicômio, né? Palmeirinhas, né? Eu trabalhei numa fábrica de colchões muitos anos atrás, em 1994. Trabalhei numa fábrica de colchões e eu visitava muitos manicômios no estado do Rio. Né? Eu visitei manicômios em Rio Bonito, aqui em Itaperuna, Bom Jesus, na Taquara, no Rio de Janeiro. E o que a gente via, na realidade, não era tratamento, era um depósito de gente. E não eram apenas pacientes psiquiátricos, né? Você vê que tinha autistas também, com toda aquela estereotipia, né? E sendo tratado com sossego e leão e camisa de força. E jogado, né? Assim, as pessoas simplesmente não queriam saber das pessoas que fogem ao padrão, né? Que hoje nós chamamos de atípicos. Porque assim, a nossa sociedade ela é muito cruel quando ela quer ser. Ela é muito cruel quando ela quer ser. Então, ela define um padrão, né? E aí a gente tem um livro que é muito claro, né? Que é do Canglian, que é o normal patológico, que eu acho que toda pessoa deveria ler, né? Existe uma norma estabelecida e cada pessoa que foge a essa norma, ela é tida como excluído. Sim. Né? E não é assim, nós somos diferentes. O que a gente precisa fazer é ter, né, a possibilidade de estar alinhando, se é que a gente poderia usar esse verbo, né, mas assim, a possibilidade de criar espaços para todos nós. Né, para todos nós, aqueles que gostam e não gostam de uma determinada música, aqueles que gostam e não gostam de sentar, aqueles que gostam e não gostam de foguete, né? Então assim, criar espaços para que todos nós pudéssemos estar juntos. E eu penso, Fred, assim, que quando criança a gente tem maior acesso a promover esse tipo de espaço. Porque, por exemplo, a criança, ela brinca, né? E aí você citou o autismo. Eu tenho vídeos que eu tenho publicado na internet de pessoas com TEA dentro do hospital psiquiátrico, né?
Quando a gente precisa trabalhar as habilidades sociais da pessoa com TEA, dentro do hospital psiquiátrico a gente ia trabalhar como as habilidades sociais dessa pessoa na sociedade, né? Ele ficaria ali diante daquela realidade preso e não evoluiria. Então, as crianças, a gente consegue, por exemplo, explicar que aquele coleguinha, ele precisa que você vá até ele, né? E que vocês podem brincar juntos, talvez não de faz de conta, mas sim de gangorra. Existem as brincadeiras que você pode brincar junto. Então, a evolução humana, ela se dá através da interação social. A gente se descobre como a gente é, e a gente descobre o outro diferente da gente, e um ajuda o outro, né? A gente não vive sozinho. A gente tem, né, ajuda do outro. Então, é isso que está faltando. Né? Desde pequenininhos, eles terem essa consciência da diversidade, da neurodiversidade, né? E do respeito, né? Mas também parte muito de nós pais, né? Porque assim, eu já vi muito, já sofri muito isso, né? Às vezes querer levar um filho ou alguém para poder brincar e o outro, não, a gente já está indo embora. Poxa, né? Machuca muito. Né? E não é isso, é quando na verdade nós precisamos criar espaços para que possam brincar juntos. Doutora Mariana, vamos falar um pouquinho da saúde mental na prática, né? Por exemplo, como a gente pode fazer para detectar, né, os sinais que muitas vezes os pais, as mães não conseguem detectar sem uma ajuda profissional? Quais seriam as dicas que a senhora daria para que a pessoa se atente para que possa procurar um diagnóstico mais cedo? Comportamentos repetitivos, algumas crenças disfuncionais, por exemplo, pensamentos que são pensamentos nocivos, pensamentos ruins, né? Existem várias psicopatologias que elas podem se desenvolver, desde a autoestima baixa, até, por exemplo, uma pessoa que tem que alinhar um determinado, uma sequência de cabides por cores, porque se não alinhar se sente mal com isso. Então, assim, tem vários tipos, né, de patologias que estão aí. E nós temos um pouquinho de cada, mas a questão é como a gente convive com isso. Agora, tem uma questão na psicopatologia que é importantíssima, que é o seguinte: o que essa situação está implicando na sua vida? Está te impedindo de fazer alguma coisa? Porque uma coisa é você ter, assim, uma cultura que chinelo virado não pode ficar porque faz mal. Ok, certo. A gente tem uma cultura. A outra coisa é você estar lá no restaurante e vir em casa desvirar o chinelo, porque você não consegue ficar lá, né? A porta, por exemplo, você certificar da porta 2, 3 vezes, ok, isso acontece, você às vezes esqueceu, mas todas as vezes aí a gente tem que estar um pouco atento a isso. Questão de lavar as mãos diversas vezes por dia. Também. E na pandemia nós tivemos um agravante nisso, né? Por conta da contaminação. Mas, por exemplo, as crenças disfuncionais, né? A pessoa não se sentir capaz de fazer algumas coisas que talvez anteriormente se julgava capaz. A pessoa se sentir, por exemplo, desvalorizada e isso de alguma forma implicar naquilo que ela faz. E se não se sentir amada, né? Tem muitas crianças que, por mais que os pais demonstrem esse amor, elas não se sentem amadas. Agora, Fred, tem uma questão que eu queria colocar, que é a presença do psicólogo. Porque, por exemplo, quando alguém fala assim, fulano, vai no psicólogo, e essa pessoa fala assim, eu não preciso, ou então o psicólogo não serve para nada, ele dá um jeito, ou ela dá um jeito de correr, atenção. Tem alguma coisa ali que aquela pessoa não quer tocar. Sim. E acaba, de alguma forma, negando. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, Mariana, a vítima do bullying, ela pode desenvolver, né, um adoecimento. Pode sim, pode mexer com a autoestima, a pessoa não sabe como reagir, pode atacar uma situação gatilho que pode desenvolver. Uma psicopatia. Né? Agora, quem faz o outro sentir mal, ele não está bem.
que quem está bem não faz isso com o outro. Então aquela pessoa que está implicando com o outro, aquela pessoa que está botando um nome no outro, aquela pessoa que está estereotipando o outro, ela não está bem, porque se ela estivesse bem, ela estava ajudando, ela estava procurando alternativas de ajudar, de somar junto. Então, por exemplo, aquele menino que implica com o outro, ele precisa ser tão visto quanto o outro. Sim. São sintomas de narcisismo? Podem ser, mas também pode ser uma depressão atípica. Sim. A depressão, ela nem sempre vem com a tristeza, ela pode vir com a irritabilidade e com o senso de provocar no outro aquilo que se sente. Então, por exemplo, como eu me sinto mal, eu acabo provocando isso no outro também. Para ser um narcisismo, né, o que de alguma forma também está muito divulgado, a gente ter atenção a isso, né, tem que ter muito estudo, sabe? Tem que ter acima de 18 anos, é uma personalidade, tem que ter um estudo desde a da infância. Às vezes a gente tem uns atos narcísicos, mas isso não quer dizer que a gente seja narcisista. É um cuidado, é importantíssimo você falar isso para eu esclarecer, porque assim, muitas pessoas hoje vivem relacionamentos tóxicos, né, e falam assim, o outro é narcisista. Não, o narcisista é você, né? Tem gente que veio no mundo para poder dificultar a vida dos outros, né? Porque talvez ele ou ela se sinta ali nesse lugar. Então, essa pessoa, por exemplo, dificilmente vai procurar terapia. Sim. Né? Mas seria importantíssimo. Agora, o que influencia a vida da gente? Se influencia a vida da gente ou a vida do outro, né? Porque, por exemplo, você citou a questão do psicopata. Ele não vai ter um problema, entre aspas, que vai procurar a terapia, mas ele vai criar questões na vida dos outros e que talvez o juiz vai mandar ele fazer terapia. Entendi. E que vai adoecer os outros, né? Sim. A gente estava falando, você falou anteriormente, sobre a funcionalidade, né, das pessoas com doença mental, que algumas são totalmente capazes, outras parcialmente, né? Como que a saúde mental afeta diretamente a produtividade e a vida acadêmica das pessoas? Se nós não tivermos nutridos e bem, aquilo que a gente faz pela metade. E tem uma questão muito importante, que é o seguinte: a gente muitas vezes se exige ser super-herói, dar conta de tudo. É humanamente impossível. A gente tem que ter cuidado com quantos investimentos a gente faz. Por exemplo, a vida acadêmica. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando? Eu estou dando conta de que forma? Porque o estresse, ele captura a nossa mente. A gente não vai produzir da maneira que a gente produz se a gente não estiver nele. Porque o que nos faz produzir é satisfação, é você ver um sentido da sua vida ali naquela produção, é fazer sentido para você e para outras pessoas. No estresse, é como se você fosse ali apenas para entregar algo que está sendo obrigatório, sabe? Então, a mente, ela tem muito disso. Ela impacta no trabalho, ela impacta na família, ela impacta em tudo que a gente está fazendo se a gente não estiver bem. Porque se a gente estiver bem, mesmo que seja algo simples, faz diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Mas se a gente não estiver bem, a gente nem consegue ver as oportunidades que a vida nos dá. Sim. A mente é capturada, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. É igual, Fred, assim, muitas pessoas que vêm ao tratamento falam assim, vamos trabalhar a nossa organização, né? Aí colocam para cumprir num dia 20 metas por dia. Quem que vai cumprir 20 metas por dia? Não dá. A gente tem que ter um número de metas que seja real. E aí essa pessoa começa a não cumprir essas metas, e aí começa, nada dá certo para mim, aí vem os pensamentos disfuncionais. Sim. E a partir daí gera um adoecimento. Né? Tudo que eu faço nada dá certo, então tudo que eu faço não é importante. Então esses conteúdos são conteúdos que a gente precisa prestar atenção. Doutora Mariana, no começo dessa fala você disse que as pessoas não conseguem fazer muita coisa sozinhas, né? Precisam sempre de um apoio.
né? E qual seria o papel da família e dos amigos, né, nessa questão de apoiar alguém, de desempenhar um papel de suporte na vida do paciente psiquiátrico, do paciente mental? Total. Fred, a gente não escolhe adoecer. Então, quando alguém adoece, essa pessoa não adoece porque quer. E muitas vezes ele tem vergonha do que tem. Se a família é uma família que entende isso, né, ela vai dar suporte, ela vai entender que essa pessoa está precisando de suporte. Em algum momento, essa pessoa que precisou de suporte vai dar suporte a outro membro. A família é isso, é essa união dentro dos desafios, não é só nas horas boas, e sim quando a gente compartilha, por exemplo, nas horas ruins, nas horas de desafio. Agora, se essa pessoa ela é tida como um objeto dentro da família e a família o abandona, a família de alguma forma nomeia, né, rotula, como a gente, né, diz que é uma das questões mais, digamos assim, mais adoecedoras, ela vai querer ficar livre dele. É muito como a família reage, porque, por exemplo, quando uma pessoa tem uma recaída, né, vamos supor que seja uma pessoa com abuso de substâncias e que tem uma recaída, né, que eu cito o abuso de substâncias porque é o momento que mais se precisa da família e é o momento que a família muitas vezes não sabe lidar. Exato, eu ia até comentar sobre isso, né? Eu trabalhei na comunicação da Secretaria de Saúde alguns anos atrás, e a gente visitava todos os CAPs, inclusive o CAPs AD, né, álcool e drogas, e a gente via toda essa questão da dependência química, do alcoolismo. E quando eu trabalhei também na época da fábrica de colchões, que eu comentei anteriormente, que a gente visitava os manicômios, você via lá muitos dependentes químicos, né, muitos alcoólatras sendo tratados como pacientes psiquiátricos, quando na realidade não tinha nada a ver, né? Existe também esse preconceito muito grande com a dependência química. As pessoas não enxergam como doença, as pessoas enxergam como safadeza, Exatamente. falta de caráter. Por que você não pode falar um pouquinho a respeito disso pra gente? Tudo é como se vê, né? Se a família ela tem um entendimento, né, ela vai aos grupos, ela acompanha o tratamento, ela vai entender que vai haver altos e baixos. Agora, se a família, de repente, não julgando a família, porque é uma rotina muito difícil, mas a família também adoece, a família também vai querer ficar livre. Sim. Então, quando isso acontece, não só o membro que está na dependência tem uma piora, mas todos que estão ao seu redor. Sim, adoece o doente e a todos, família. Todos. Em volta, amigos. Porque antes a ideia era retira do ambiente, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, e depois retorna. Hoje a gente tem uma política pública que ela é o quê? A favor da família. A família precisa estar junto. Quando nós ficamos internados no hospital geral, que ninguém vai nos visitar, como que a gente fica? Vulnerável. Numa internação psiquiátrica ou numa institucionalização também é assim. Então, se a família está junto, pode ser grave, pode ser muito difícil, mas não está sozinho. É diferente de quando você está sozinho. E aí eu repito a minha fala, Fred, para que todos que estão me ouvindo, né, tomem para o coração. Ninguém escolhe adoecer, a vida leva a gente a isso. A gente tem que ter uma genética, possivelmente, mas tem que ter uma situação gatilho, que é uma situação ambiental muito forte. Mas a gente não escolhe isso. Até mesmo aqueles que de alguma forma usaram algum tipo de substância, ninguém busca substância à toa. Busca porque viu como uma saída, como uma compensação, tinha algo ali que não foi visto. E nos tempos de hoje, nós estamos muito focados no bônus e estamos esquecendo do ônus. Sim. Viver é transitar entre o bônus e o ônus. Não dá para pertencer a uma família que só tenha soluções, né? Então, é uma família real, uma família que não tem problemas, que não discute, eu tenho medo de estar nela. Porque, assim, a família, ela precisa discutir,
né? Ela precisa, nós somos diferentes, a gente pensa diferente, então assim, a gente vai compartilhar desses pensamentos, uma hora vai concordar, outra hora não. Isso é ser família. E muitas vezes o que a gente vê é o quê? O João tem um problema psiquiátrico e a família fez tudo o que podia e abandonou João. Mas a família esquece que João era o membro que mais adoeceu. Mas todos eles estão adoecidos, inclusive na doença do abandono, né? Quantas mães, por exemplo, a gente percebe que tem as crenças disfuncionais de não ser capaz de criar o filho, que talvez não consiga sozinho. Isso acontece com a gente, né? Quando o meu filho nasceu, eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Isso acontece com a gente, mas se a gente se render a esses pensamentos, a gente abandona o nosso filho. Se a gente render o pensamento de que não vai dar certo, a gente abandona o nosso familiar. E aí sim, né, com o abandono, não há tratamento que sobreviva. Doutora Mariana, a senhora tem especialização em neuropsicologia, né? Nós temos visto um aumento muito grande no caso de autismo. Sim. Não só no país, como no mundo. Antigamente era de 1 para 200, depois caiu para 1 para 100, hoje está em 1 para 36. Né? Como é que a senhora vê, a que a senhora atribui esse crescimento tão grande? Seria causas ambientais, seriam fatores genéticos que estão se assoberbando, ou seria só uma melhora no diagnóstico? Então, o Oliver Sacks, que é um neurologista renomado na década de 90 ou anos 2000, ele chegou, ele escreveu vários livros, e em um dos livros ele disse que ele viu uma cidade americana feita de autistas. E isso assustou todo mundo, porque naquela época a gente tinha uma ideia que autista era aquela pessoa com comprometimento severo, né, e que não conseguia ser independente ao ponto de viver normalmente numa cidade. E aí a gente começa a olhar para um aumento. Antes, inclusive, né, nós tínhamos a cor azul, por ser mais encontrado em meninos. Hoje, pelos estudos atuais, a gente percebe que o diagnóstico em meninas era mais complexo. Então, por isso, o diagnóstico em meninos era mais fácil. Está havendo um aumento diagnóstico, modificou as nomenclaturas, né? Hoje a gente está discutindo ainda, porque está se rediscutindo os níveis de suporte, se eles vão permanecer ou se eles não vão permanecer. Sim, inclusive o presidente Lula sancionou agora no final do ano uma lei que define, né, os níveis de suporte. Aí teve aquela questão da discussão do BPC, que o nível 1 de suporte não teria, e depois voltou-se atrás, né? Enfim, que é um desafio, o nível 1 de suporte dentro da sociedade é um desafio, porque as outras pessoas não conseguem ver, enxergar, né, o problema. E aí questionam. Nós estamos muito mais preparados. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui, falando do município, né, a gente tem vários profissionais que se qualificaram e atuam com o TEA. Anteriormente não se tinha, né? Se tinha um número reduzido de profissionais que tinha acesso a essas informações, e as informações que se tinha na época não são as mesmas que se tem hoje. Hoje a gente tem, né, vários casos de transtorno de espectro autista sem comprometimento intelectual. Pessoas que conseguem viver normalmente, mas que têm o espectro, né? Antes não, antes se tinha muito autista com comprometimento intelectual. Agora, não existe uma causa específica, né, para te dizer assim, é isso. Existe um conjunto de causas. A genética, ela está muito cotada em todos os artigos que a gente estuda, que a gente vê, né? Causa ambiental é um pouco complicado. Por quê? Porque tem alguns comprometimentos que eu o levantei ambiente... essa questão da causa ambiental, desculpa interromper. Não, pode falar. Eu levanto essa questão da causa ambiental porque a gente lê alguns artigos, né, procura se informar a respeito, e muitas pessoas acreditam que seja causa ambiental, e alguns dizem até que é por conta de vacina. Então a gente fica sem saber... As teorias, né, que a gente ainda não tem, assim, não tem algo que fala, é isso. Na realidade a gente tem mais desinformação do que informação. Essa é a questão.
né, que a gente precisa atuar nisso, né, no sentido de que são causas múltiplas, tem a questão também do intestino, né, dos probióticos, do próprio funcionamento do intestino, tem a questão das medicações também que está sendo utilizado, está sendo investigado, tem também a questão de causas cerebrais que estão sendo vistas, mas a genética ainda é, né, a que a gente mais encontra nos artigos. Agora, o ambiente, ele tem a possibilidade de minimizar ou maximizar. Às vezes a pessoa já tem o espectro, né, tá ali controlado e de repente desperta algum gatilho. Isso aí. Na pandemia, por exemplo, os nossos bebês não tinham com quem brincar. É verdade. Né? Então, assim, tiveram um fator importante. Mas isso quer dizer que toda criança que tem atraso da fala é TEA? Não. Então, o que a gente precisa melhorar é nesse diagnóstico e nesse acesso ao diagnóstico, né? As causas são múltiplas. Hoje a gente tem vários exames, né, que a gente pode lançar mão, entre eles a avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação que eu faço, que tem vários testes, que tem escalas, que vão atestar, né, se a pessoa, mesmo em bebê, né, se tem o TEA ou não, e em que grau. E lógico que essa avaliação ela não pode ser feita sozinha, porque um diagnóstico de TEA, ele é multidisciplinar, né? O médico é importante, o psicólogo é importante, o neuropsicólogo é importante, a fono é importante, TO é importante, né? O educador físico, o psicopedagogo, todos nós, porque é importante olhar essa pessoa de uma maneira holística, de uma maneira que todas as disciplinas estejam envolvidas. Agora, a questão genética, nos artigos que a gente encontra, é a que é mais digamos assim, fidedigna. A questão da vacina, a gente sabe também que tem muita... É uma questão ideológica na situação. E diagnóstico não é feito com ideologia, né? Não, quando a diagnóstico gente, é feito com ciência. Então, assim, a gente não pode afirmar algo que a gente não pode provar, né? Então, é algo que a gente precisa. Nós estamos caminhando, estamos evoluindo, como essa questão, por exemplo, das TEA meninas, né? As pessoas que têm, né, que são do gênero feminino e que têm o transtorno, que era dificílimo. Por quê? Porque desde pequenininhas nossas mães fazem o quê? Me ajuda a varrer, me ajuda a fazer isso, lava aquilo. Então, assim, as meninas tinham mais afazeres. Então, os comprometimentos que os meninos tinham não eram vistos nas meninas. E aí a dificuldade de diagnosticar, né? E TEA é um quadro muito vasto, muito múltiplo, muito... cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que vem muito disso, né? Então, não adianta a gente, assim, atribuir, né, a uma causa somente. Porque aquele caso, a gente precisa estudar aquele caso, o que aconteceu, como é que foi, para a gente entender dentro daquele caso quais as influências, né, que aquela pessoa teve para poder apresentar sintomas e até, assim, comprometimentos que realmente sugerem um quadro de espectro autista. A gente está percebendo que o principal para se ajudar uma pessoa com transtorno no espectro é o diagnóstico, né? Mas nem sempre a gente tem facilidade para chegar no diagnóstico, né? Na opinião da senhora, quais são as lacunas que ainda existem para que se possa ter um olhar mais perceptivo sobre essas pessoas? Na verdade, eu acho que a gente precisa brincar. Porque a criança, ela se desenvolve no brincar. E se ela tem algum comprometimento, é no brincar que vai aparecer. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse acesso. Hoje a gente tem acesso aqui em Itaperuna, na equipe multidisciplinar diagnóstica, né, que faz diagnóstico, que inclusive é referência para o Rio de Janeiro. Mas nem sempre foi assim.
A gente tinha profissionais qualificados, mas a gente não tinha uma equipe que fizesse isso. Hoje a gente tem, por exemplo, acesso pelo SUS. Quem tem plano também tem acesso, mas nem sempre foi assim. Para aqueles pais que de alguma forma têm alguma dúvida, olha o brincar, como a criança brinca, como o adolescente brinca, o que ele fala, o que ele entende, né? E se tiver dúvidas, procura um profissional, mas não procura um só não. Procura um, procura dois, né? É muito bom a gente ter mais de uma opinião, mas olha sempre o brincar. Se a pessoa, né, ela gosta de enfileirar, se ela gosta, por exemplo, de objetos redondos, né? Se ela gosta muito de água, é algo para a gente poder visualizar. O contato ocular. Tem pessoas com TEA que não fazem e tem pessoas com TEA que fazem. Então, assim, avaliar a teoria no olho no olho. Alguns deles se sentem extremamente intimidados, não gostam, abaixam a cabeça, e outros conversam, né? Inclusive tem até uma brincadeira entre eles que é assim, olha para a boca que você não olha para o olho, então você olha para a boca, a outra pessoa está achando que você está olhando para o olho, mas você não está, né? Então é uma maneira deles encararem isso, né? Sim. Então, e principalmente a teoria da mente, que é a nossa capacidade de compreender a realidade do outro pelo olhar do outro e depois voltar na nossa, né? Essa pessoa, o que aconteceu na escola? Como é que foi? Ele está sentido com alguma coisa? Ele fica assim, com compaixão de alguém ou ela? Como é que lida com as emoções? Consegue identificar as emoções no outro? Consegue identificar as emoções em si? Pequenininho vai identificar, a gente é que vai estimular, né? Correto. Mas com 5 anos, 6 anos, já é algo para a gente poder ficar olhando. Então, assim, o desenvolvimento do brincar, ele é muito importante. E assim, um vizinho, um professor, um colega que de repente fala assim, leva seu filho no médico, leva seu filho no psicólogo, não vamos levar a mal não, vamos lá, de repente tem alguma coisa e a gente, quanto mais precoce a gente descobre, mais possibilidade a gente tem, porque o diagnóstico, ele não é uma sentença. Não é pronto e acabou. A gente não está mais naquela era onde fez diagnóstico, acabou a vida. Não. Hoje a gente luta pela inclusão da escola. Hoje a gente luta pela inclusão nos parques. Hoje a gente luta pela inclusão no cinema, no parque de diversão, né? As pessoas precisam estar aí fora, se relacionando. Um diagnóstico, ele não é uma sentença, ele é um caminho. Claro. E as pessoas também têm que entender que precisam de aceitar, né, quando recebem um diagnóstico, porque existe muita negação, né? Tem pessoas que se ofendem. Saiu um caso recente agora, coisa de uma semana atrás, que a mulher de um jogador da seleção brasileira, né, foi orientada por uma professora a fazer um teste de TDAH no filho, e ela fez um vídeo revoltadíssimo, perguntando quem era aquela professora e com que especialização que ela tinha para poder dar esse tipo de orientação. Ou seja, a pessoa é alertada, não aceita e ainda se ofende. E aí eu fico me perguntando, tem o Michael Phelps, né, que é um nadador, que é TDAH, e uma coisa também que eu queria que os nossos ouvintes guardassem no coração, Fred, é o seguinte, todo comprometimento tem uma habilidade por trás, e toda habilidade tem um comprometimento por trás. Então, o Michael Phelps e outros, né, são exemplos de quadros que foram bem tratados, de uma maneira conduzidos e que ele se transformou no melhor do mundo na natação. Sim. A hiperatividade foi trabalhada. Então, assim... De repente, até ajudou ele a chegar nesse patamar. Era a habilidade que ele tinha. Mas, para isso, a gente tem que olhar para os nossos filhos, a gente tem que olhar para as nossas crianças. E, muitas vezes, a gente não está com, assim, a paciência de olhar. Porque tem muita coisa para dar conta, aí vem alguém fala, a gente já leva assim, mais uma crítica, e às vezes não é. Às vezes é o alerta que está chamando a nossa atenção para que a gente possa correr atrás, né, de desenvolvimento. Não é igual o TDAH. TDAH, quando ele é bem trabalhado, a gente consegue uma pessoa extremamente criativa,
uma pessoa, né, que produz e que muitas vezes fala sobre isso. Tem o diagnóstico, aceita o diagnóstico, lida com isso e produz. Mas se a gente leva uma pessoa não tendo esse suporte, esse esclarecimento, essa pessoa vai ser rotulada como preguiçosa, que não acaba nada do que ela faz, que não quer se concentrar porque não quer, mas fica uma hora no videogame, mas não se concentra no texto. São áreas cerebrais diferentes. Sim. No texto você tem que manipular informações, no videogame é só e sai erro. Então assim, é funcionamento diferente que infelizmente as pessoas não sabem disso. E aí vem, né, algumas pessoas dizendo que são doenças criadas, né, que são maneiras de ganhar dinheiro. Eu não penso assim, né? Eu acho que se tem algo comprometendo, a gente precisa olhar sim. Por que não? Se a gente tem a possibilidade hoje de ter uma saúde mental, de ter uma saúde preventiva, de ter uma saúde de promoção, por que não a gente não vai sim lá, faz o teste, faz a escala, verifica se tem, se não tiver, ótimo, se tiver, o que a gente pode fazer com isso? Que eu acho que o maior desafio não é o diagnóstico, o maior desafio é a gente não ter ele. Exato. Porque a gente está no escuro. Ficar sem saber o que fazer. Né? Então assim, o ensaio e erro, ele pode dar certo, mas ele tem a chance de dar mais errado do que certo. Sim. Mas para isso também a gente tem uma consciência, né? Não é que a gente vai justificar o que a gente faz por ser TDAH ou por ser TEA, não é isso. Mas assim, tem algumas coisas que a gente precisa aceitar. Como, por exemplo, eu preciso aceitar que dentro da sala do meu filho vai ter uma pessoa com fone de ouvido. E isso, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Ela não está escutando música, ela só está diminuindo o ruído que ela sente. E que para meu filho estar ali, para outra pessoa estar ali, e para o seu também estar ali, precisa ter os suportes que eles precisam, como crianças, né? Como, por exemplo, eu já tive o relato de uma paciente que ela colocou o fone e a professora mandou tirar na frente de todos os colegas. Isso, Fred, porque nós fizemos um documento pedindo que ela usasse o fone dentro da escola, né? Então, assim, que a professora não leu, né? Então, assim, poderia dialogar com a gente se ela não concordava, problema nenhum. Só que, assim, essa menina tímida foi exposta na frente dos demais. O que aconteceu? Tivemos uma crise. Ela não queria mais voltar para a escola. A gente pode evitar, né? A gente pode lidar melhor. Vamos colocar assim, evitar é um pouco assim muito forte, mas assim, a gente pode lidar melhor um com os outros quando a gente consegue reconhecer no outro e na gente mesmo o que é desafiador para mim e o que é desafiador para você. Sim. Então a gente chega no meio termo. Correto. Né? Você estava falando justamente das escolas, né? Questão das moderadoras. Você acredita que os profissionais que trabalham hoje com moderação nas escolas, elas são treinadas, são capacitadas com excelência para poder exercer a função? Você está falando daquela profissional, a cuidadora e a que fica com eles? Isso. Tem crianças que têm um acompanhamento individual, específico. Isso. Então, o que eu penso é que nós estamos no século XXI. Se eu me coloco à disposição para vir aqui falar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, assim, quando eu aceito um emprego, né, eu preciso ter habilitação. Porque eu estou falando em nome de uma classe e as outras pessoas confiam em mim. E hoje a gente tem acesso ao conhecimento, sabe? A gente tem Neurosaber e outros sites que deixam a pessoa livre para poder ter informações, né? Para fazer mediação, para fazer o cuidado, para poder ser leitor. Tem esse acesso. Agora, não vou mentir para você, eu escuto muito da seguinte forma: eu não tenho suporte. Mas se a gente parar nisso, a gente nunca vai ter.
E aí eu escuto muito, eu sou filha de professora, então eu escutei muito isso na minha vida, né? Eu não sei lidar, como que eu faço? A gente cria possibilidades. Então, assim, a qualificação hoje para um profissional de educação que seja ali mesmo qualificado para estar habilitado é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa buscar isso enquanto profissionais. Porque se a gente for esperar isso de outras pessoas, a gente vai ficar esperando. Eu não tenho, de repente, um financeiro, né, que me ajude a me qualificar. Mas eu posso ter acesso a esses sites, eu posso buscar saber, eu posso estudar, eu posso entrar em contato com os profissionais que atendem aquela criança. Porque se a gente não tem uma qualificação para isso, a gente acaba atrapalhando o processo. Por quê? Também já chegou muito aos meus ouvidos alguns mediadores que faziam o exercício para a criança, para ficar livre. Tipo assim, sim, a criança está aprendendo e a criança não sabia. Sim. Mas nós estamos querendo enganar quem? Exato. Os adultos querendo enganar. Será que a gente Às vezes a pessoa quer facilitar a vida, mas está atrasando. Está atrasando. Porque assim, qual é o papel do mediador? Né? Ele está mediando e não fazendo pelo outro. Então, para exercer esse papel, tem que ter a qualificação. E não adianta a gente esperar isso do outro. Né? A gente precisa buscar. A gente, enquanto profissional, a gente teve que buscar fora daqui e trazer para cá. Sim. A mesma coisa. Os profissionais da educação e outros também farão isso. Hoje, né, assim, a gente, graças a Deus, tem muitos bons profissionais que sabem o que fazem e que ajudam aqueles que estão caminhando. Mas aí também é aquela busca por ajuda, né? Aquele estar aberto a escutar o mais velho, estar aberto a escutar a pessoa mais experiente. Porque a gente ainda precisa trabalhar dentro, né, da nossa cultura de uma maneira geral. Agora, qualificação. Aqueles que eu conheço que são qualificados buscaram por si só. E aqueles que eu conheço que não são qualificados têm as desculpas mais convincentes do mundo. Doutora Mariana, a senhora também produz, né, material acadêmico, a senhora em parceria com outros escritores também. Sim. Lançou um livro recentemente sobre autismo. Isso. Né, que já está sendo comercializado. Sim. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Então, esse livro... Vou fazer um merchan aqui. Esse livro, ele foi lançado com vários pesquisadores aqui de Itaperuna, entre eles uma amiga que eu gosto muito, que é a Viviane, que é ecoterapeuta, que também trabalha com autismo. Maravilhosa, né, que ela mesma idealizou, e assim a gente escreveu vários capítulos, né? Por quê? Porque a gente precisa ter acesso a informações fidedignas, né? E dentro desse livro, por exemplo, a gente fala sobre autismo em vários âmbitos, desde a ecoterapia até o próprio sistema ABA, que é a análise do comportamento, esclarecer sobre a análise do comportamento, que muita gente tem como adestramento e não é isso, né? Então, outros tipos como arte-terapia, né? Outros tipos de terapias que também podem contribuir. Então, assim, a gente fala muito sobre essa visão multiprofissional, que é o que a gente mais precisa dentro do autismo. Por quê? Porque cada criança, adolescente ou adulto, ele não vai fazer o mesmo tratamento, todos iguais. A gente precisa verificar, a ecoterapia é para todos? Não. Psicologia é para todos? Não. Às vezes a psicologia tem que se adaptar, né? A educação física é para todos? Não. Então, assim, o esclarecimento é muito importante, né? E recentemente também nós fizemos um jogo de habilidades sociais que está sendo comercializado pela editora Matrix, que funciona como? São algumas perguntas, porque habilidades sociais é um dos maiores desafios do autismo, né? Sim. Principalmente adolescente e adulto. Então, esse jogo, o que é assim, o objetivo?
é fazer algumas perguntas que são, né, difíceis da gente responder sem ter uma interação social. Então ele se chama Habilidades Sociais no Autismo, né? E ele está sendo comercializado não só para os profissionais, mas para as famílias também. Quem quiser comprar, como faz? Isso. Eu posso também deixar para você o link, né, da editora Matrix. Ele foi idealizado por mim e pela doutora Jéssica Morim, que é uma médica aqui do município, que também é especialista. Porque a gente percebia muito, trabalhava-se muito o cognitivo da criança, mas e a habilidade social? Depois a senhora deixa o link que a gente vai estar passando aqui embaixo. Aqui. Com o maior prazer. Né? Então, a habilidade social, ela faz a diferença. Então, esse jogo, né, já joguei com meu filho, minha sobrinha, porque antes da gente colocar, né, o jogo em comercialização, a gente faz em casa para ver se realmente, né, tem o objetivo, pergunta para eles falam, é chato, mamãe, não é chato, mamãe. E aí a gente vai, né, criando a partir disso. E esse é um jogo que foi lançado no ano passado, né? E tem ajudado muito, a gente tem tido um bom retorno dele. Sim. Eu pedi que a senhora aguarde só um momentinho, porque a gente precisa de falar dos nossos patrocinadores. Né? O programa Pode Mais Podcast, ele é patrocinado pela Oficina da Massa, a melhor pizza da cidade. Nossos convidados, toda vez que vêm aqui, degustam uma pizza da Oficina da Massa. Drogaria Saúde Farma, a entrega mais rápida da cidade. A melhor opção para se tirar uma carteira de motorista hoje em dia é na Autoescola Opção. E se alguém tiver com algum problema jurídico que queira resolver, procurar a nossa assessora jurídica, a doutora Gisele Azevedo. Doutora, obrigado pela participação aí sempre, por estar tomando conta da gente aqui para não deixar a gente falar bobagem. Tá certo. Doutora Mariana, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta antes, que é o seguinte: o Covid-19, ele criou muitos problemas, né, para muitas pessoas, teve muita exacerbação de doenças mentais durante o período da Covid. Quais foram as áreas, quais foram as classes sociais que ficaram mais vulneráveis a esse estresse que a Covid provocou e que gerou vários transtornos? Eu acredito que assim, num apartamento com 20 pessoas e num apartamento com 3, nós tínhamos mais conflitos onde tinha mais gente. Quando as pessoas passam a ficar mais tempo dentro de casa, aquilo que a gente foge para as nossas relações e até assim que evita, acaba ficando em evidência. Só que se eu tivesse que colocar uma classe, eu colocaria a classe humana, de maneira geral, com conflitos diferentes, com gatilhos diferentes, mas todos nós ficamos afetados de uma forma ou outra. Porque assim, eu vou dar uma informação, Fred, que me abalou muito. A gente faz uma pesquisa de suicídio já tem um tempo, né? E assim, a nossa tendência é achar que, até porque a mídia muitas vezes coloca isso, né? A raça, a questão econômica, a gente muitas vezes acha que são as pessoas menos favorecidas ou de uma raça específica. E o que eu encontrei foi idosos de classe média alta tentando suicídio. Sim. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. Os dados mudam, os motivos mudam. As pessoas, de alguma forma, elas apresentam, né, um adoecimento diferente. Então, assim, podemos dizer que a gente tem que ter um olhar atento a todas as classes, né? O que a gente lamenta é que a classe menos favorecida tem menos acesso ao tratamento. E isso é um empecilho. Mas os dados estão mudando e a gente precisa prestar atenção nisso. Todos nós hoje em dia somos considerados vulneráveis. Até porque quando a gente pega os nossos celulares não tem notícia boa. Exato. É só notícia ruim. Mas nós estamos conectados, né? O tempo todo. E se a gente não tiver, a gente sente o quê?
angústia, procura o carregador, procura a abstinência. internet, pede a senha da internet, né? Enfim, a abstinência. E aqueles que não têm acesso, que são assim, também vulneráveis, a conversa, ao isolamento. Nós hoje temos uma geração muito isolada, de pouco afeto, de relações superficiais, e isso tem nos deixado vulneráveis. A senhora atribui isso às telas? As telas, ao foco mais no bônus do que no ônus, a querer viver uma vida que muitas vezes não é real e que talvez a gente acaba se acostumando a isso, né? A não compreensão de que as relações vão ter os desafios, né? E além disso, quando eu tô sozinho, eu não sou contrariado. Verdade. Então, a minha tendência vai ser o quê? A busca pelo bloco do eu sozinho. E assim vai ser o meu vizinho, o outro, enfim. E na verdade, a saúde mental ela é promovida em grupo, não com a gente sozinho. Sim. E como equilibrar, né, a busca por saúde mental com as pressões da vida moderna? Né? A gente vê que depois da pandemia, né, nós tivemos um aumento muito grande do vício em tela, né, aquela busca por dopamina o tempo todo, né, o arrasta para cima. Né? Então as pessoas estão vivendo uma realidade paralela hoje em dia. Né? Como que a senhora enxerga essa situação e quais seriam os caminhos para isso tem volta? A gente tem que ter muita força para voltar. Mas penso eu que assim, com essas novas leis da proibição e da nossa educação em relação ao que é nocivo, porque assim, o celular está na minha mão, eu não preciso ir à favela comprar, eu não preciso ir à farmácia comprar, ele está na minha mão. Mais perigoso ele é. Sim. Né? Quando nós nos conscientizarmos disso e criarmos realmente uma rede potente que um ajude o outro, porque é um problema coletivo, aí sim a gente vai poder voltar a se olhar como seres humanos, sem aquela ideia da perfeição, né? Sem aquela ideia de ser bom em tudo. E eu tenho um mantra comigo, Fred, que é o seguinte: eu vou ser a melhor hoje, mas a melhor não é ser perfeita. A melhor é ser a melhor para mim, né? Então, eu acho que é o principal. O principal de tudo, né? Com certeza. Doutora, infelizmente o nosso tempo está terminando. Né? Eu queria que a senhora deixasse para a população aqui de Itaperuna um recadinho sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, né? O que a gente pode fazer para buscar a sanidade mental de uma forma plena e aonde, né, aqui em Itaperuna, a gente pode buscar essa ajuda, esse suporte. Nós aqui, nós temos questões muito importantes, né? A primeira delas que nós tocamos é a conscientização. Então, assim, buscar ajuda é o principal. É nós olharmos para nós mesmos e buscarmos ajuda, né? Que é o primeiro passo. A aceitação é o primeiro passo. Aceitar aquilo que eu não consigo modificar e lutar para modificar aquilo que eu consigo. O Janeiro sabedoria para distinguir umas das outras. Exatamente. E para isso nós precisamos nos olhar, né? O Janeiro Branco faz esse convite. Olhe para si, veja o que é necessário e comece o primeiro passo, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Nós estamos aqui recebendo a doutora Mariana, psicóloga, neuropsicóloga, uma sumidade hoje no ramo da saúde mental de Itaperuna. E para você que gosta de conteúdo como esse, se inscreva no nosso canal, né? Deixa aí o seu like e compartilhe para o algoritmo do YouTube entender que o programa, você gostou do nosso programa e que vai indicar para outras pessoas também. Tá certo? Esse foi mais um programa Pode Mais Podcast. Até a próxima! Thank you.